Olá, Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa nos abençoar nesse dia, que nós possamos encontrar em Deus a nossa graça concebida através do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero começar esta aula fazendo uma pergunta muito séria. Quantos de vocês já receberam uma notícia que parecia o fim? Quantos já ouviram uma palavra que abalou as suas estruturas e fez o seu coração tremer? Quantos já se depararam com um diagnóstico, uma dívida, uma traição ou uma sentença que parecia impossível de ser revertida? Quantos já choraram em silêncio, acreditando que não havia mais saída para a situação que estava enfrentando? Quantos já receberam um não dos homens quando tudo o que precisava era de uma oportunidade? Quantos já enfrentaram momentos que parecia que o inimigo havia escrito o capítulo final da sua história? Quantos já olharam para os céus perguntando: Senhor, ainda existe esperança para mim? Uma palavra médica de decepção, uma sentença judicial contrária, uma traição inesperada, uma crise financeira que você não encontra saída, um diagnóstico do qual você não esperava, uma porta fechada, uma porta que se fechou que você não esperava jamais que ela se fecharia. Ou até mesmo uma situação em que tudo ao seu redor dizia: não existe mais saída. Porque foi exatamente assim que Israel se sentiu. Havia uma sentença assinada, havia uma data marcada, havia um decreto selado, havia uma ordem oficial de extermínio contra o povo de Israel. E o mais assustador, era um decreto legal. Não era um boato, não era uma ameaça, era uma sentença reconhecida pelo maior império que governava a terra naqueles dias. Humanamente falando, Israel estava condenado. Não existia algo que os homens pudessem fazer, e era até impossível conseguir compreender completamente. Quando a terra encerra um caso com um veredito real, lembre-se disso, o céu ainda pode abrir outro decreto. Quando os homens colocam um ponto final, Deus pode colocar uma vírgula e dar continuidade à história. Quando os tribunais da terra falam, o tribunal do céu continua governando. E foi exatamente isso que aconteceu em 23 de Sivan. Algo que vai se repetir o ciclo amanhã ao pôr do sol. Amanhã ao pôr do sol abre-se o dia 23 de Sivan, dentro do calendário bíblico. No nosso calendário gregoriano, 8 de junho. Mas no calendário bíblico, abre-se um precedente. E se repete no mundo espiritual um ciclo. Claro, dezenas, centenas de anos depois. Mas o mundo espiritual é cíclico. O que quer dizer, bispo? O mundo espiritual se repete. Todas as vezes que se abrir um precedente, um acontecimento espiritual, até mesmo acontecimentos naturais, mas que geram impactos no mundo espiritual, eles se tornam
cíclicos. Significa, eles se repetem. Então, o que está acontecendo no pôr do sol de amanhã, abrindo-se o portal do dia 23 de Sivan, é o dia do contradecreto que Mardoqueu alcançou do Senhor para contra-rebater o atentado que aquele povo iria, naqueles dias, tentar exterminar o povo de Israel de sobre a terra. Então, nós estamos iniciando esta aula. Ela não será uma aula curta, porque eu preciso dar a você fundamento. Esta introdução é para te dar um despertamento. Por quê? Porque todos nós temos alguma coisa a reverter. E eu vou te contar por que é que eu decidi deixar de ir no culto na minha igreja hoje, aonde nós teremos Santa Ceia, e vim aqui fazer uma live fora de hora, sem programação. Decidi isso hoje pela madrugada, quando eu meditava, porque eu acredito que Deus reverte sentenças. Coloquei um propósito diante de Deus, vou fazer um sacrifício financeiro para selar o que eu vou fazer espiritualmente. E gostaria de compartilhar com você, sabe por quê? Porque eu não quero que seja somente eu um beneficiário. Mas quem me acompanha, os alunos que estudam comigo, quem ouve as minhas lives aqui, tem pessoas aqui que são testemunhas do que eu vou falar. Esta madrugada, vou citar aqui, porque eu sei que a pastora Leila Marchon já ouviu eu falar isso muitas vezes, já ouviu eu chorar por causa dessa situação, porque eu já fui conhecido no Brasil como o bispo dos milagres. E um tempo depois que eu estava pastoreando, os sinais, os milagres diminuíram no meu ministério. E isso me incomoda muito, mas muito mesmo. Eu não sei aqui expressar para você como que eu me sinto quando ministro a palavra de Deus e não consigo ver os sinais miraculosos, extraordinários, sobrenaturais que acontecia naturalmente nas minhas ministrações. E esta madrugada me veio um sentimento de que eu poderia usar a oportunidade deste portal para reverter uma sentença que talvez esteja sobre a minha vida. Então eu propus, já fiz hoje a última refeição e farei um jejum até o dia 16 de julho, 16/7. Serão 40 dias, apenas com uma refeição, diante de Deus, me humilhando todos os dias, em arrependimento, em techuvá, em clamor a Deus, em adoração a Deus, em oração a Deus, para que haja uma mudança neste quadro. Eu não preciso de outra coisa, eu não tenho nada para se resolver, eu não tenho problemas financeiros, problemas familiares, problemas ministeriais. Não, 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 mas isso me incomoda. E eu vou me apresentar diante de Deus com arrependimento, quebrantamento, mortificação e uma oferta financeira para depender de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, para que ele possa reverter a minha situação.
Quando a terra encerra um caso, o céu ainda pode abrir. Quando aqui na terra um juiz, um tribunal, um médico, alguém coloca um ponto final, Deus pega esta história, coloca uma vírgula e reescreve novamente. Quando os homens colocam um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Quando os tribunais da terra falam, o tribunal do céu continua governando. Foi isso que aconteceu com Israel quando eles estavam sentenciados a serem mortos, a serem destruídos. E é exatamente isso que pode acontecer comigo e com você. Deus reverter uma sentença. Eu não sei qual é a sua sentença, quantas sentenças são, mas eu preparei um material para quem está nos grupos comigo, já recebeu o material, já está lá gratuitamente. O estudo que eu estou dando aqui, fiz questão de escrever sobre a oferta. Por quê? Porque a oferta que reverte sentença, preste atenção, a oferta que reverte sentença não é só oferta financeira. Fique muito atento, porque outros poderão estar ensinando aí e você achando que somente com oferta financeira que se reverte sentença. Não. A primeiro lugar para se reverter uma sentença é arrependimento, techuvá, oração e ato de justiça. Então eu coloquei um material muito bem especificado. Mas eu confio que eu tenho um homem de Deus, uma mulher de Deus, que além do meu arrependimento, também da minha oração, da minha confissão, eu quero honrar uma pessoa de Deus que vai me apresentar também diante de Deus nesse portal. Aí você pode procurar uma pessoa e fazer uma oferta financeira. Mas não faça uma oferta financeira sem que esta pessoa te instrua a que você deve se arrepender, que você deve orar e que você deve ter um ato de justiça, tá? Não é apenas com oferta financeira que se muda uma sentença. Deus não é um idiota que se você der R$ 1, R$ 10, R$ 1 milhão para alguém, Deus vai mudar uma sentença espiritual. Não, não. Existem princípios. E eu deixei o material. Talvez você não esteja nos grupos, não sei se você está conseguindo aqui. Eu tentei fazer uma inovação aqui, mas não tenho experiência, de ter colocado aqui o WhatsApp, o link do meu WhatsApp, enquanto nós estamos aqui com a live. Isso mesmo, Dalvânia. Arrependimento, oração e ato de justiça. Depois disso, se você dizer, bispo, você me ajuda na minha sentença, você apresenta minha contra-sentença diante de Deus, eu farei. Eu vou mandar um formulário, você vai preencher esse formulário, dizendo aonde você precisa de ajuda, e amanhã eu me comprometo em orar e apresentar diante do Senhor. Tá? Me confirma aqui, por favor, se o link do WhatsApp você consegue ver aqui enquanto você está acessado comigo aqui na live. Eu tentei colocar aqui, não consegui nem colocar o título da, da live hoje, seria 23 de Sivan, o dia em que o céu revogou sentenças. Se alguém puder escrever aí, eu vou. Sim, tá fixado, ok. Esse link que está fixado aí, se você não tem acesso aos grupos em que nós estamos e você quer o material, aí você me chama aí que eu te mando o material, te mando a explicação sobre o que você pode fazer, arrependimento, jejum, oração e oferta, tá? Não caia no conto do vigário, achando que é só ofertando que você resolve a sentença. A oferta é uma assinatura, porque não é só com oferta que se reverte uma sentença. E eu não vou ser injusto aqui e não vou pregar o que não está escrito. Pastor, eu quero ofertar porque eu quero a ajuda do fulano ou do Beltrano. Você pode usar o meu material que está aí e pedir e apresentar uma oferta a outra pessoa, tá?
que você confia, que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e pedir que ele te ajude nesse contra-decreto. Não é porque eu estou te dando material, não é porque eu estou te dando a aula, que você tem a obrigação de dar oferta para mim, não, tá bom? A gente faz isso é com quem a gente confia. A gente precisa fazer isso com pessoas sérias, não é com pessoas aventureiras e nem avarentas que vai pregar e prometer que se você der uma oferta, muda a sua história. A história se muda, por isso eu te deixei o material. Estou adiantando esse ponto, porque talvez a aula fique muito extensa e eu não chegue até lá. Como se reverte uma oferta? Humilhação, arrependimento, techuvá diante de Deus, oração e ato de justiça. Nesse ato de justiça é que se entra a oferta, ok? É que se vai contar a oferta. E esta oferta ser direcionada a alguém. Mas não é só a um sacerdote que se faz oferta nesse portal. Você pode fazer essa oferta a um necessitado, você pode fazer essa oferta a alguém a um órfão, a uma viúva, você pode fazer essa oferta em uma obra missionária, você pode fazer essa oferta em alguém que vive da obra de Deus. Você pode fazer esta oferta não só financeiramente, você pode fazer esta oferta com alimentos, com vestimentas, você pode fazer essa oferta com aquilo que as tuas mãos alcançarem, tá bom? Não quero que você fique iludido que apenas com a oferta você resolve uma sentença. Existem sentenças, por exemplo, sentenças de maldição por aquilo que eu plantei. A oferta é apenas uma assinatura, porque aquilo que eu plantei, eu só consigo arrancar com arrependimento e confissão. Isso eu arranquei, mas agora eu tenho um contra-decreto, que aonde havia maldição, haverá bênção. Então, preste bastante atenção, porque é isso que eu quero te ensinar. E eu tenho muito para te falar, e se você tiver paciência, eu vou deixar gravado aqui no Instagram, vou colocar posteriormente no YouTube também, tá bom? Para você ter acesso. Mas o portal se abre amanhã ao pôr do sol. O que torna essa data tão extraordinária não é apenas o fato de Deus salvar o seu povo. O que torna essa data tão extraordinária é a forma como ele fez isso. Deus não apagou o primeiro decreto escrito por Ramã. Deus não removeu a batalha. Preste atenção. Deus não precisa anular o que o seu inimigo, o que o médico, o que o juiz, ou que alguém abriu a boca. Não, não, não. Fique tranquilo. Deixa teus inimigos, teus problemas para lá. Deus não removeu a batalha. Deus não, para te dar vitória, Deus não vai acabar com essa guerra, com esse conflito, com essa luta. Não, não. Deus mudou o resultado da batalha. Deus não eliminou o problema imediatamente. Deus liberou a autoridade para se vencer o problema. E talvez seja exatamente isso que você, que está aqui me ouvindo, precisa entender. Talvez você esteja vivendo um momento semelhante ao que viveu Esther e os hebreus. Talvez exista um decreto contra a sua família. Deus não vai apagar esse decreto. Talvez exista um decreto contra a sua saúde. Deus não vai mudar essa sentença do que o médico escreveu. Talvez exista um decreto contra o seu casamento. Talvez exista um decreto contra as suas finanças. E Deus não vai apagar esse decreto que o inimigo assinou contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua saúde. Talvez exista um decreto contra o seu ministério. Talvez exista até uma sentença humana dizendo que não há mais esperança. Mas eu vim aqui hoje para te lembrar de uma verdade eterna. Pois foi exatamente em um cenário como esse que nasceu um dos maiores testemunhos de reversão de toda a Bíblia. Quando tudo parecia perdido para o povo de Deus, o Eterno mostrou que nenhuma sentença humana é maior do que a sua soberania. E o que parecia ser o dia da destruição transformou-se no dia da salvação. Preste atenção. Alguém escreva aí, por favor. Pensando no Eterno de Israel, o rei ainda
está no trono e o cetro está na mão do Senhor. O rei ainda está no trono e o cetro ainda está na mão do Senhor. Antes que Ramã assinasse o decreto, Deus já estava trabalhando. Antes de Esther entrasse no palácio, Deus já estava trabalhando. Antes que Mordecai começasse a jejuar, Deus já estava trabalhando. E antes que a crise chegasse à sua vida, acredite, Deus já conhecia e já está trabalhando em seu favor e já tem uma nova versão da história. Porque o Deus de Israel nunca é surpreendido por crises. Nunca uma crise surpreendeu a Deus. Por isso, nesta aula, nós vamos mergulhar nas Escrituras, nós vamos olhar para a Torá, nós vamos olhar para os decretos dos profetas, nós vamos olhar para a interpretação da Escritura e compreender um dos maiores mistérios espirituais da Bíblia. Qual é, bispo? Como Deus transforma decretos de morte em instrumentos de salvação. Como Deus é capaz de mudar uma maldição em bênção. Nós vamos descobrir que por trás do dia 23 de Sivan continua sendo, até hoje, um memorial profético de reversão dos impossíveis. Vamos entender como o céu responde às sentenças. Vamos aprender o papel da Techuvá. Vamos aprender o papel da tefilá. Vamos aprender o papel da tzedaká, do jejum, da intercessão. O que é techuvá, bispo? Arrependimento. O que é tefilá, bispo? É oração. O que é tzedaká? É atos de justiça. E o que é jejum? É nos quebrantar diante de Deus. O que é intercessão? É nos colocar em lugar do outro. E vamos compreender que aquilo que os sábios já nos ensinaram, que existe uma dimensão da misericórdia capaz de superar até mesmo os decretos mais severos dados pelo mundo espiritual ou pelo mundo natural. Eu quero que você prepare o seu coração. Eu quero que você acredite no que a Bíblia diz. Eu quero que você anote, faça as anotações, porque talvez não seja apenas uma aula sobre o passado. Talvez seja a aula que Deus preparou para escrever um novo capítulo na sua história. No dia 23 de Sivan, o povo ainda tinha sentença contra si, mas o céu já havia liberado um decreto superior. E quando Deus libera um decreto superior, o impossível começa a retroceder. Eu creio assim. Eu vivo estes princípios. Vou tomar um café para me inspirar ou para me despertar. E eu tenho muita coisa de Deus para você nesse dia. Fique comigo. E enquanto eu tomo café, quero te fazer um convite. No dia 10, agora de julho, às 6 horas da manhã, para quem é horário de Brasília, 5 horas da manhã, para quem é aqui do Mato Grosso como eu, nós vamos iniciar uma jornada de 21 dias. Eu tenho convicção que será impactante e transformador, libertador. Eu escrevi um livro nos anos 90 e editei ele no ano 2000. Esse livro é a base de tudo que eu ensino hoje. O livro é meu. O livro tem o título Dar o que eu não posso reter para ganhar o que eu não posso perder. Ele está pronto para ser reeditado. E eu nem sei por que eu não fiz ainda. Porque hoje eu não faço, não é por falta de dinheiro. Antigamente eu escrevia e não tinha dinheiro para editar. Eu escrevia e não tinha autorização de Deus para editar. Hoje eu tenho condições de editar e autorização para editar. Esse livro, a primeira edição, eu fiz em 2002. E
A base, literalmente, de tudo que eu ensino está nesse pequeno livro. E agora eu redescrevi ele e transformei os mais de 40 pontos que eu trato nele em 21 lições. Me veio uma inspiração esses dias e eu queria fazer isso para você gratuitamente. Não é pago as aulas, só que elas serão 5 da manhã para quem é do Mato Grosso, 6 da manhã para as demais regiões do Brasil. Ah, eu quero o material escrito. Aí nós vamos discutir o preço depois, tá bom? Mas as aulas não. E eu tenho certeza que a partir dessas aulas, você verá o mundo espiritual, você verá Deus de uma maneira diferente. O material eu que escrevi, já me inspirei lá atrás e fui reescrever esses dias, fazer outros apontamentos. A pastora Leila deixou o material em PDF muito bonitinho, um e-bookzinho muito bonitinho. Mas ao reescrever, eu vi a visitação de Deus muitas vezes na minha vida. Ainda falta terminar de escrever, acho que os últimos 5 ou 6 tópicos, mas eu termino antes de nós começarmos as aulas. Dia 10, mas para isso você precisa entrar num grupo. Se você não está em nenhum grupo, nesse WhatsApp aí, até para receber o material dessa live e entrar no grupo, é só você mandar lá uma mensagem. Quero entrar na imersão. Ou escrever imersão, que eu te mando o link aí para você entrar, tá bom? Dito isto, voltamos para o nosso assunto de hoje, que é 23 de Sivan. Que dia é esse? É o dia decretado por Deus para a reversão de decretos. Delvânia, não é aqui no WhatsApp, no Instagram eu não respondo ninguém, tá bom? Tem que ser pelo WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. O contra-decreto de Mardoqueu, a resposta do rei à sentença que Ramã tinha dado. A escritura registra que após a queda de Ramã, Esther apresentou-se novamente diante do rei, suplicando pela vida do seu povo. Entretanto, existia um problema jurídico. O decreto já estava assinado e selado com o anel do rei. E segundo a lei dos medos e persas, não poderia ser revogado. Por isso o rei declarou, isso está em Esther, capítulo 8, versículo 8. Escreve, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode revogar. Foi então que ocorreu um dos acontecimentos mais importantes da história bíblica. Esther 8 e 9. Então foram chamados os escrivãos do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias do mês de Sivan, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus. Então você pode confirmar na escritura que o que eu estou pregando aqui é bíblico. Está em Esther 8, 9. Que dia é o dia do decreto? 23 do terceiro mês. O texto prossegue revelando um conteúdo de um contra-decreto. Em Esther 8:11 está escrito assim: nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defenderem as suas vidas, para destruírem, matarem, aniquilarem todo o exército do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. Ah, eu gosto muito desta parte aqui. E que saqueasse os seus bens. Porque nesse contra-decreto, você tem direito do despojo do inimigo.
alguém que decretou sua falência, alguém que decretou sua derrota, alguém que é o seu concorrente, é o seu adversário comercial, é alguém que quer a sua posição, é alguém que é contra o seu lucro, o seu ganho, seu benefício. Se Deus reverter a sentença, ainda irá entregar os bens do seu inimigo, porque está escrito que Deus tira do ímpio e deposita na conta do justo. A partir daquele momento, a mesma autoridade real que havia sido usado para promover a destruição, agora era utilizado para garantir a preservação do povo de Deus. O resultado desse decreto foi extraordinário. Esther 8,15 diz assim: E Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com a grande coroa de ouro e com um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou-se e alegrou. E, finalmente, Esther 8,16. Para os judeus houve luz, houve alegria, houve gozo e houve honra. O decreto de Ramã havia determinado morte. O decreto de Mardoqueu liberou defesa. O decreto de Ramã produziu medo. O decreto de Mardoqueu produziu esperança. O decreto de Ramã estabeleceu uma sentença. O decreto de Mardoqueu abriu o caminho para a vitória. E eu e você servimos ao Deus de Mardoqueu, servimos ao Deus de Esther, servimos ao Deus de Israel, servimos ao Deus do povo de Abraão, Isaque e Jacó. E a sentença que foi dada pelo inimigo Ramã, que representa o inferno, representa o diabo, representa o mundo, representa os nossos adversários, será anulado com o contra-decreto do Deus de Israel. Por quê? Porque nós estamos no mesmo portal. Nós estamos, em muitas situações, debaixo das mesmas sentenças, em estados diferentes, em época diferente, em lugar diferente, mas no mundo espiritual, a batalha espiritual é a mesma. Para que você guarde isso, porque eu já dei essas aulas lá atrás, há um tempo atrás, sobre o que os amalequitas, ou a tribo, o povo de Amaleque, tinha decretado. E deixa eu trazer a você a memória, para que você compreenda um pouquinho o porquê desse contra-decreto. Para compreender a profundidade deste acontecimento que nós estamos às portas, é necessário nós voltarmos séculos da história de Israel. Ramã não era apenas um inimigo qualquer. A Bíblia o identifica como Ramã, filho de Hamedata, o Agagita. Isso está em Esther 3:1. O termo Agagita remete-se a Agag, rei dos Amalequitas. Os Amalequitas foram os primeiros povos a atacar Israel após a saída do Egito. E os Amalequitas tinham uma estratégia única e maldosa de atacar. Ele pegava os que ficavam para trás, os distraídos, os fracos e os cansados. Em Êxodo 17:8 diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por causa dessa maldade, Deus declarou em Êxodo 17:16: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, de geração em geração. Preste atenção, Deus decretou e abriu um portal para que eu e você vencesse esse inimigo, porque Amaleque não é só um povo que deixou de existir há milhares de anos. Amaleque é um espírito que é contra todos aqueles que têm uma aliança verdadeira com Deus, que serve a Deus como Israel serviu, que serve a Deus como Abraão serviu, que serve a Deus como Esther serviu, que serve a Deus como Mardoqueu serviu. Este inimigo se levanta, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Este espírito se levanta contra aqueles que têm uma oportunidade de servir a Deus de verdade.
Mas quando esse inimigo se levanta, Deus fez um decreto dizendo: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra. Eu vou sempre dar uma oportunidade ao meu povo para guerrear contra Amaleque, de geração em geração. Então Amaleque encontra fraqueza, encontra cansaço, encontra gente distraída, encontra gente que ficou para trás, encontra gente que não está conseguindo vencer na fé e ataca essas pessoas com sentenças de derrota, com miséria, com doença, com falência, com destruição familiar. Mas o Senhor disse: olha, eu vou dar uma oportunidade de geração em geração para que eles possam vencer Amaleque. Guarde isso. Êxodo 17:16. E séculos depois, Saul, que era da tribo de Benjamim, recebeu a ordem como rei de destruir completamente Amaleque. Isso está em 1 Samuel 15:3. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Entretanto, Saul poupou Agag, rei dos amalequitas. Foi exatamente essa linguagem que o Senhor declarou na palavra, que Saul poupou, guardou a vida de Agag. E por causa disso, a descendência de Agag foi preservada. E que, segundo a tradição judaica e os textos bíblicos, vão nos dar uma interpretação que por de Agag surgiu Ramã. Ramã, o Agagita. Agora observe a impressionante conexão. Saul era benjamita. Mardoqueu também era benjamita. A Bíblia declara: Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Esther 2:5. Preste muita atenção. Aquilo que você gerar em desobediência virá nas próximas gerações contra a sua descendência. Vou repetir. Aquilo que você gerar em desobediência virá contra a sua descendência nas próximas gerações. Quis era o mesmo nome do pai de Saul. Assim, o livro de Esther apresenta o desfecho de uma guerra iniciada séculos antes. De um lado, Ramã, descendente espiritual da casa de Agag, representando Amaleque. Do outro lado, Mardoqueu, descendente da casa de Quis, representando Benjamim. Talvez, preste atenção no que eu vou te dizer, talvez hoje a sentença que você precisa reverter nem foi você o causador, nem quem falhou. Talvez você seja um descendente de alguém que no passado abriu brecha para que uma maldição, um decreto de derrota, um decreto de falência, um decreto de destruição, um decreto de miséria, um decreto de enfermidade atingisse os seus descendentes. Talvez eu e você não sejamos os causadores, não sejamos os Saúls da atualidade, mas talvez eu e você sejamos os Mardoqueus, descendentes de alguém que no passado falhou espiritualmente, falhou financeiramente, falhou moralmente, falhou ministerialmente, falhou de alguma forma e hoje nós estamos debaixo de uma sentença. Mas mesmo que não seja uma sentença que eu e você tenhamos praticado, nós temos a oportunidade de reverter sentenças que nem fomos nós os causadores. Por isso, o que Saul não completou em 1 Samuel 15, Deus completou nos dias de Esther. Por isso, o conflito de Esther não é apenas uma disputa política entre os persas. É a continuação da guerra profética entre Amaleque e Israel. E talvez a situação que você se encontra hoje não seja você quem iniciou esta guerra.
Talvez não foi você que se enfiou debaixo desta maldição. Talvez hoje você esteja na consequência de uma falta dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Pode isso, bispo? Deus disse: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração. Quantas pessoas hoje vivendo em depressão? É uma sentença de maldição, é um decreto de derrota. E talvez seja resultado de abortos que os seus antepassados fizeram, de sangue derramado dos seus antepassados, de injustiça que os seus antepassados fizeram. Pastor, como eu vou saber? Peça ao Espírito Santo que te traga entendimento, que te traga luz. E se você tiver direção do Espírito Santo, se posicione em arrependimento, em quebrantamento, em oração diante de Deus e faça um ato de sacrifício diante do Senhor. Clame a um homem de Deus, a uma mulher de Deus que você confia, que tem autoridade de te representar. Põe nas suas mãos algo que te represente e diga: eu quero que você, junto comigo, me apresente com um contra-decreto hoje. E nós vamos derrubar esse Ramã, nós vamos derrubar esse espírito de Amaleque, seja o persa, seja nas finanças, seja na saúde, não importa onde ele quis se levantar. Deus, assim como deu vitória a Mardoqueu e Ester e ao povo judeu, nos dará vitória também. Por isso, o conflito de Ester não é apenas uma disputa política. É a continuação de uma guerra que começou muito tempo atrás. E a batalha entre o espírito que busca destruir a aliança do povo de Deus, o povo escolhido para preservar. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com a tua casa. Deus tem uma aliança com a sua descendência. E o inimigo colocou contra você uma sentença, talvez por uma legalidade que você tenha cometido, mas talvez uma legalidade que você tenha herdado anteriormente. E agora nós estamos numa continuação de uma guerra, que eu sou apenas um herdeiro. É a batalha entre o espírito que busca destruir a aliança, ou os que têm aliança com Deus, o povo escolhido de Deus. Quando Mardoqueu recebeu o anel, o rei deu a ele que emitisse um contra-decreto contra toda essa história. E no dia 23 de Sivan, que se inicia amanhã, ao pôr do sol, não estamos apenas vendo, nós estamos vivendo o momento. Quando uma decisão administrativa do Império Persa contra o povo judeu foi anulado por uma sentença dada por Deus. Estamos assistindo ao momento em que Deus transforma uma antiga maldição em vitória. Estamos assistindo o encerrar de uma guerra iniciada no deserto e demonstrada que nenhuma sentença humana pode prevalecer contra o propósito de Deus com o seu povo. O que nós estamos, os textos que nós estamos harmonizando agora, meditando, Êxodo 17, 1 Samuel 15, Ester 2, 3, até o capítulo 8, mostra que o contra-decreto de 23 de Sivan não foi apenas uma resposta política, mas o capítulo final da antiga guerra entre Amaleque e os benjamitas, entre Agag e a família de Quis, entre Amã e Mardoqueu, que foi tomada as dores por Deus e mudado uma sentença, um decreto. Dado este início e esta pequena introdução, agora eu preciso mostrar para você com mais profundidade como reverter uma sentença. Mas não se esqueça, 23 de Sivan, o dia em que o céu revogou a sentença. 23 de Sivan, como Deus transforma decretos de morte em instrumentos de salvação.
Esther, capítulo 8, versículo 9, vamos ler novamente. Então foram chamados os escribas do rei. Naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias do mês de Sivan. À primeira vista, o texto parece registrar apenas uma data e um procedimento administrativo do Império Persa. Porém, ao meditar sobre este versículo, eu percebo que o Eterno estava revelando um princípio profundo. Quando Deus decide agir, aquilo que parecia uma sentença definitiva pode ser transformado em um instrumento de libertação. O dia 23 de Sivan marcou o momento em que uma história de morte começou a ser reescrita pelo Deus vivo que contempla todas as nossas histórias. Eu vejo neste acontecimento a confirmação do que está escrito na Torá, em Deuteronômio 29 e 29. Lá está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Enquanto os inimigos de Israel acreditavam que o decreto de Ramã era irreversível, o Eterno já estava preparando uma resposta. Nada escapa à sua soberania. Aquilo que os homens selam na terra não pode impedir aquilo que Deus já determinou no céu. Nós estamos na iminência e nós necessitamos que Deus reverta também uma sentença sobre a nossa nação. Nós estamos debaixo de um governo socialista, comunista. Nós estamos debaixo de um governo decretando contra a igreja, aonde nós, os cristãos, estamos perdendo o campo para pregar. Eu tenho que ficar medindo as palavras aqui para esta live não ser derrubada. Eu não posso pregar contra aborto. Eu não posso pregar contra a homossexualidade. Eu não posso pregar contra o LGBT e o QI+, aí. Eu não posso falar. Não posso agora. Estão levantando leis que eu não posso dizer. Chamar diabo de diabo. Demônio de demônio. Homens estão sendo expulsos de praças. Não podem pregar ao ar livre. Estão tirando as Bíblias de todos os lugares e dando espaço a umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, feitiçaria, satanismo, até dentro do palácio. A macumba foi o cântico quando esse governo chegou há 4 anos atrás. Você é testemunha que foi ao canto de um canto de terreiro que o presidente atual entrou no palácio. Mas ainda não é o final. Isso é um decreto do nosso inimigo, mas nós temos um Deus que ainda pode reverter decretos. Os sábios de Israel frequentemente ensinam que, mesmo quando uma porta parece fechada, a misericórdia divina pode abrir caminhos que ninguém imaginava. O Talmud tem uma declaração: mesmo que uma espada afiada esteja sobre o pescoço do homem, ele não deve deixar de esperar pela misericórdia. Presta atenção. Mesmo que uma espada esteja posta sobre o pescoço de um homem, ele não deve deixar de esperar a ação da misericórdia. Ao contemplar o dia 23 de Sivan, lembro-me de que o povo judeu estava sobre uma sombra de um decreto de extermínio. Mas o Eterno transformou a própria estrutura do império em um meio de salvação. Como alguém que crê no Messias, eu também vejo neste episódio um reflexo do agir do Messias e Yeshua. Assim como a carta de Esther levou esperança onde havia condenação. A mensagem da nova aliança, a mensagem do evangelho, a mensagem da Torá, que o Eterno é capaz de reverter destinos, restaurar vidas, transformar maldição em bênção para aqueles que voltam para ele. Não porque os decretos humanos sejam fracos,
mas porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer decreto humano, qualquer decreto diabólico, qualquer decreto de um império. Deus ainda é maior. Por isso, quando eu leio aos 23 dias de Sivan, não vejo apenas uma data, vejo um lembrete. O Eterno continua escrevendo novos capítulos quando todos pensam que a história terminou. O Deus de Israel ainda transforma decretos de morte em instrumentos de salvação. Lágrimas em testemunho. Noites de aflição em manhãs de redenção, porque ele mesmo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O que parecia perdido pode tornar-se o cenário onde sua glória será revelada. Poucas datas no calendário bíblico carregam uma carga profética tão poderosa quanto 23 de Sivan. Embora não seja uma das festas estabelecidas em Levítico 23, essa data marca um dos maiores pontos de virada na história bíblica. Nos encantamos em Davi vencer Golias. Nos encantamos em ver Deus tirar Israel do Egito. Nos encantamos em ver Elias vencendo Baal no Monte Carmelo. Nos encantamos com tantas vitórias do povo de Deus. Mas nenhuma foi tão grande quanto a reversão dos decretos no dia 23 de Sivan, quando Israel estava preso entre os persas e medas. Até aquele momento, o povo judeu estava sob uma sentença legal de extermínio. No Egito, o povo estava debaixo de um decreto de escravidão. Era só manter-se escravo, mantinha-se vivo. Mas aqui, entre os medos e persas, eles estavam debaixo de um decreto de extermínio. Era para exterminar, era para eliminar o povo de Deus. Ramã havia conseguido a autorização do rei Assuero para exterminar os judeus em todas as 127 províncias do império. O decreto estava selado com o anel do rei. Segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto real podia ser revogado. Humanamente não havia solução. A sentença estava assinada. A data da destruição estava marcada. O povo estava condenado. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Esther jejuou. Mardecai clamou. O povo se humilhou. E então chegou o dia 23 de Sivan. Nesse dia foi emitido um novo decreto. O primeiro decreto não foi cancelado, mas o segundo decreto foi liberado. O decreto de morte permaneceu, porém agora existia um decreto superior que autorizava os judeus a lutar e a prevalecer. Esther representa a igreja. Mordecai representa o sacerdote. O povo aqui é o povo de Deus. Se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós nos humilharmos, se nós nos quebrantarmos diante de Deus, se nós sacrificarmos, nós também teremos as sentenças, os decretos contra nós revertidos. Na mentalidade judaica, hebraica, existem diferentes níveis de decretos. Eu aprendi com os sábios alguns deles. Um deles é Gezerá, ou Gezerá. O que é um decreto Gezerá? É uma determinação, sentença ou decreto estabelecido contra uma pessoa, uma nação ou uma situação específica. Preste atenção. Se eu levar para o campo espiritual, seria um trabalho de macumba contra você, um trabalho de feitiçaria, um decreto de morte, alguém que te amaldiçoou, alguém que decretou sua derrota. Se nós levarmos para o campo jurídico, foi
o decreto, a sentença que o juiz deu contra você. Você perdeu no tribunal, perdeu nas finanças. É uma sentença dada pelo médico. O médico decretou que não há saída, não há cura, não há remédio, não há como remediar a sua situação. Isso seria um decreto chamado Gezerá. Algo que está determinado, algo que está sentenciado, algo que está estabelecido contra uma pessoa. Os sábios ensinam, pode um decreto ser anulado? A resposta quase sempre é sim. Em Lamentações, capítulo 3, o profeta Jeremias diz: coloque a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Por quê? Porque os decretos que são dados pelos tribunais abaixo do de Deus, todos podem ser revertidos. Mas não é revertido pela força humana. Um decreto não é anulado pela influência política. Um decreto não pode ser mudado pelo poder financeiro. E sim, através de uma transformação espiritual genuína diante de Deus. Por meio de techuvá, de tefilá e de sadacá. O que é isso, bispo? Arrependimento e retorno a Deus. Oração sincera diante de Deus. Justiça, misericórdia e sacrifício financeiro. Há um decreto estabelecido pelos sábios judeus dizendo: 4 coisas rasga um decreto severo contra um homem: arrependimento, oração sincera, ato de justiça e mudança de atitude, quando um homem aceita ser mudado sua identidade espiritual. E ao meditar sobre esses ensinamentos, eu compreendo que o Eterno não está preso aos decretos que os homens enxergam como definitivos. Na verdade, muitas vezes o decreto existe para conduzir a pessoa ao despertar espiritual. O objetivo não é a destruição, mas a correção. Não é o objetivo, muitas vezes, do decreto a condenação, mas que o homem retorne para Deus. Como está escrito pelo profeta Ezequiel: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Este princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Foi assim que os habitantes de Nínive reverteram uma sentença. Quando Jonas chegou dizendo: olha, em 40 dias vocês vão ser submersos. Sabe o que os ninivitas fizeram? Os ninivitas praticaram techuvá, arrependimento. Jejuaram em quebrantamento. Oraram com sinceridade e tiveram mudanças de atitude. E Deus reverteu a sentença que estava contra os ninivitas. E Ele quer também que nós venhamos ter este arrependimento, ter este comportamento. Os sábios de Israel observam que a palavra techuvá não significa apenas arrepender-se, mas literalmente retornar. Preste atenção. Analise debaixo de que sentença você está, de que decreto está. E avalie se não houve um desvio de comportamento, de posição, de relacionamento dos seus antepassados até o dia de hoje. Ei, tem gente aqui debaixo de sentença. Por quê? Porque os seus pais foram para a idolatria, seus avós para a bruxaria, para o adultério, para aborto. Ei, Deus está dizendo: entra na minha presença, retorne em arrependimento. Isso me ensina que a anulação de um decreto começa quando volta ao lugar onde deveria estar desde o princípio, perto de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais a sua misericórdia encontra espaço para agir na minha vida e na sua vida. Como alguém que serve ao Messias,
Eu também vejo esse princípio refletido nos ensinamentos de Jesus. Ele iniciou sua mensagem proclamando: arrependei-vos, techuvá, retornem, pois o reino de Deus se aproximou. A essência da mensagem permanece a mesma. Tudo o que foi pregado nos profetas, na Torá, Jesus repetiu, dizendo: arrependei-vos, volte. Por isso, eu aprendo que nenhum decreto deve me levar ao desespero. Enquanto houver techuvá, arrependimento, enquanto eu estiver disposto a voltar para Deus, enquanto existir o mecanismo da tefilá, enquanto eu puder orar em nome do Senhor Jesus, e enquanto eu tiver a oportunidade de fazer de sadaká algum ato de justiça, alguma oferta, algum sacrifício, estender a ajuda a alguém, haverá esperança. O juiz de toda a terra continua sendo também o Pai de misericórdia, aquele que nos recebe de volta, ainda que nós tenhamos traído o seu coração. Agora vamos ver algum padrão bíblico mais profundamente sobre como anular esses decretos. Ao observar as Escrituras, nós podemos perceber que existe um padrão que não é comum, mas ele se repete inúmeras vezes. Quando um decreto é anunciado, o Eterno também revela um caminho para a misericórdia. A sentença nunca é um convite ao desespero, mas um chamado ao arrependimento. Eu estava no hospital, acordei depois de fazer uma cauterização, e os médicos, a doutora que me operou, o diretor do hospital e mais algumas pessoas que eu não sei quem era, estavam esperando eu acordar. E quando eu acordei, eles vieram até mim e me entregaram um tumor que eles tiraram do meu intestino, maior do que esse vidro, 5 por 8. Tamanho desse mouse aqui, ó. Tiraram do meu intestino. Me entregaram dizendo: olha, o senhor leva ao laboratório, porque precisa fazer uma análise para saber se é que tipo de câncer é, que tipo de mal é esse. Eu disse à doutora: doutora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora sabe o que é iniquidade? Ela disse: não, de fato eu não sei. Falei: alguns de vocês aqui sabem o que é iniquidade? Os doutores não sabiam o que era iniquidade. O diretor do hospital aqui de Primavera não sabia. O dono do hospital não sabia. Eu disse: se vocês tiverem um minutinho, eu vou explicar para vocês o que é iniquidade. E quando eu terminei de explicar, eles estavam todos chorosos. Eu disse: hoje vocês estão vendo aqui, internado, um homem de Deus. Mas até os meus 23 anos eu não fui homem de Deus. Eu fui um homem do diabo. Vocês não têm ideia do que eu já fiz com este corpo. Vocês não sabem o que eu já ingeri. Vocês não sabem o que eu já pratiquei. No entanto, doutora, estou tentando lembrar o nome dela, me citaram aqui, ela é aqui de Primavera, uma profissional extraordinária. Disse: no entanto, doutora, eu, Rinaldo, descobri a cura da próstata. E eu já fui curado de lepra em 2003. Oh, perdão, em 94. Dia 9 de outubro de 1994. Eu sei o caminho, doutora, de reverter sentença. A senhora me trouxe aqui uma sentença para que eu vá a um laboratório descobrir que tipo de câncer é que eu tenho. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. Vou usar o mesmo método que eu encontrei para curar a próstata.
E ela disse, e existe um método para ser curado da próstata? Eu falei, tem um método que não precisa nem um comprimido, nem uma medicação. Ela disse, qual é? Eu falei, quando um homem aprende a prostrar-se diante de Deus, não é só a próstata que ele cura. Ela disse, explica. Eu disse, Jeremias profetizou dizendo que se eu colocar a minha boca no pó, eu posso encontrar esperança. Ela disse, tudo bem, mas fique calmo. A biópsia pode dar negativo. Eu falei, ela vai dar negativo. Preste atenção, você que precisa mudar uma sentença. Nesse tempo, eu estava orando a pedido do pastor Davi, meu pastor, e nós estávamos intercedendo pela pastora Gláucia, lá de São Luís do Maranhão. Ela estava enfrentando um câncer, já tinha sido tirado um seio dela, e ela continuava numa batalha. Não havia sido pedido oferta financeira em nenhuma oportunidade. Mas ao ser marcado que eu ia passar por uma cauterização, eu liguei para o meu pastor. Preste atenção que eu estou te dando uma chave extraordinária. Eu liguei para o meu pastor. Eu disse, pastor Davi, o senhor me abençoa para me fazer uma oferta de sacrifício na vida da pastora Gláucia. Eu não contei para o pastor Davi o que eu ia fazer, qual o procedimento que eu ia ter diante dos médicos. Ele está na bênção. No meu coração eu coloquei diante de Deus. Eu vou abençoar a vida da pastora Gláucia e Deus vai abençoar o meu tratamento. Eu vinha com sangramento. Eu cheguei ao hospital para fazer um exame. E quando o doutor Júnior fez os meus exames de sangue e olhou para mim e disse, como o senhor chegou aqui, bispo? Eu falei, eu vim dirigindo. E ontem eu vim lá de Araputanga, fiz 500 e poucos quilômetros. Ele disse, eu não acredito que o senhor consiga ficar de pé. Eu falei, por quê? Porque um homem, quando não tem mais ferratina no corpo, eu não sei aqui dizer, talvez alguém aqui que seja da área médica, que esteja conosco, possa me ajudar. Se eu citar números errados aqui, a intenção não é induzir você ao erro. Mas com menos de 40 alguma coisa lá do sangue, de ferratina no sangue, um homem começa a ter desmaio, tontura, pode até apagar. Com menos de 40, eu vou colocar aqui miligrama, não sei se é assim que se expressa. Resultado, o meu estava em 0,14. Eu não tinha nenhum por cento. Com menos de 40, se desmaia. Eu não tinha nenhum e eu estava de pé. Alguém colocou aqui ferratina no mínimo 150. Ok, mas isso é a média para você estar bem como eu estou agora. Quando você diminui ela e chega abaixo de 40, se eu não me engano, você começa a desmaiar. Você não consegue dirigir, você não consegue ficar de pé. E eu não tinha nenhum e estava de pé. Eu acredito que eu estava de pé e estou de pé por causa do propósito de Deus na minha vida. Mas um homem não pode andar desta forma. Agora eu fiz um tratamento. E por 2 anos o meu metabolismo não construía a ferratina novamente no meu organismo. Olha aqui. Ideal é entre 50 e 150. Obrigado, Marcos Braga. Aí o médico me disse, ó, com menos de 40 você já começa a desmaiar, ter tontura. Como é que você não tem nenhum? 0,14 e está de pé. Eu falei, eu não sei. É o propósito de Deus na minha vida. Então, eu fui medicado e a medicação não reverteu o quadro. Eu parava a medicação, eu me sentia fraco novamente. Foi quando eu marquei com a doutora para ela fazer a cauterização, para tirar o sangramento.
Quando eu estou me organizando, porque ela disse, ó, depois dessa cauterização, você precisa pelo menos 60 dias de repouso. Não quero você dirigindo, não quero você pregando, não quero você fazendo esforço mental. Aí eu fui descobrir que o intestino tem mais neurônio do que na cabeça, por isso que tem gente que tem merda na cabeça, né? Porque o cérebro deve estar na barriga. E eu fiz todos os análises, organizei minha vida e sobrou R$ 4.000 extra desses 60 dias que eu não iria que eu não iria usar. Foi quando veio à minha mente o desejo de fazer uma oferta de sacrifício na vida da pastora Gauss para Deus abençoar o meu tratamento. Eu acordo de lá, fui lá para fazer uma cauterização e saio de lá com uma sentença médica. Eu saio de lá debaixo de um decreto de que eu estava com câncer. A médica tentando me convencer que pela experiência dela não era um câncer agressivo, era algo simples. Pode ficar tranquilo. Irmão, o problema não é o câncer, o problema é a sentença. Quando você ouve, parece que é pior do que a doença. E eu volto para casa trazendo aquele vidro, mando para o laboratório, isso era talvez 12 ou 13 do mês. O laboratório diz: olha, dia 20 tem a resposta. Quando chegou dia 20, eu pedi para minha esposa, porque eu estava muito ansioso. O laboratório disse: não, é 20 do mês que vem. Tinha que esperar mais 30 dias. Então foram 40 dias ou mais de espera. Quando faltavam uns 3 ou 4 dias, preste atenção nisso. Quando faltava 3 ou 4 dias, o pastor Davi me manda um áudio do profeta Alex da Venezuela. O profeta Alex é um homem de Deus. Todos nós que o conhecemos, o respeitamos como um homem de Deus, como um profeta. Mas o profeta Alex não tinha nenhum conhecimento da onde ele estava, ele não sabia dos meus propósitos, não sabia da minha doença, não sabia desse tumor, não sabia da oferta que eu tinha dado. Mandou um áudio para o pastor Davi dizendo: tive um sonho com o Rinaldo. Conte para ele este sonho. No sonho, preste atenção, no sonho, o profeta Alex me via num estádio aonde eu iria pregar. E aquela pessoa que dirigia o culto naquele estádio, ao avistar o profeta Alex, diz: Alex, vem aqui e ore pelo Rinaldo. Quando ele pegava o microfone para orar, Deus falava com Alex: não é para você orar por ele. Chame ele e corra com ele, corra ao redor do estádio. Enquanto nós corríamos ao redor do estádio, Deus dizia para ele: pergunta para o Rinaldo se ele conhece a batalha de Elias e Acabe no campo de Jezreel. E no sonho ele me perguntava, e no sonho eu respondia para ele: eu conheço a batalha de Acabe e Elias em Jezreel. E por falar nisso, eu fui no campo de Jezreel. Eu ainda afirmava, e é verdade, eu já fui lá 2 vezes. Eles então diga para o Rinaldo que a biópsia vai dar negativa, porque ele saiu na frente do inimigo quando deu a oferta de sacrifício para Gláucia. Irmão, no campo de Jezreel, foi o encontro de Elias e Acabe, quando Acabe diz: segundo a minha palavra. Houve um contrito anterior, uma guerra espiritual entre Jezabel, que induzia Acabe, e Elias. Elias dá uma sentença e diz: não vai chover. E não chove. Agora ele encontra Acabe e diz: ei, corre, corre, volta para casa, porque vai chover.
Elias dá uma ordem a Acabe. Acabe sobe na sua carruagem e os cavalos correm, levando Acabe para casa no palácio. Quando Acabe chega lá, Elias já estava lá. A pergunta é: como foi que Acabe chegou lá primeiro? Ou como Elias chegou primeiro do que Acabe? Jeremias diz assim: se você se cansa correndo com os que vão a pé, como você conseguirá correr com os que vão a cavalo? Jeremias está falando de duas batalhas aqui, de dois níveis de batalha. Quando você batalha no campo natural, é com homens. Quando você batalha no campo espiritual, Jeremias vai dizer, agora aqui é como se você disputasse com um cavalo. Se você se cansa correndo com os que vão a pé, como é que você vai conseguir vencer os que vão a cavalo? Aí está. Com os que lutam humanamente, nosso esforço, nosso trabalho, nosso conhecimento, nosso treinamento, nossa dedicação, levantar cedo, nosso esforço, nós vamos também ser vitoriosos. Glória a Deus. Pastor, mas eu estou enfrentando algo que é muito maior do que eu possa vencer naturalmente. Então agora nós vamos correr com os que vão a cavalo. Agora não é a força humana. Agora não é o governo político. Agora não é uma decisão natural. Agora quem vai interferir em meu favor é o céu. E como eu faço isso? Arrependimento, techuvá, oração sincera, ato de justiça. É quando as sentenças financeiras ou o sacrifício financeiro assina as nossas decisões. Eu tenho várias experiências como essa. Lembrei de te contar esta agora. E com esta, lembrando, eu não tinha programado de contar esse testemunho aqui, eu não estava lembrando dele. Mas isso aqui vai me ajudar muito, sabe por quê? Porque eu escrevi para falar com você aqui 17 páginas de estudo. E eu estou apenas na quarta página até agora. Isso significa que eu não vou dar conta de te ensinar tudo hoje sobre este assunto. Então eu vou parar por aqui. Teria muita coisa a te falar. Como os ninivitas reverteram uma sentença. Como Ezequias reverteu uma sentença. Como Moisés no Sinai reverteu uma sentença. E nós temos tantos, te mostrar o padrão da Torá, como nós podemos reverter, mas esse material está todo em um PDF gratuito nos nossos grupos de estudo. Se você está aqui e não está nos nossos grupos de estudo, então entra aí neste WhatsApp, que está o link aqui na live, e diga, quero entrar no grupo de estudo. Aí lá você vai ter acesso, nós vamos repostar. E se você Bispo, eu ouvi a live, parte da live. Então, quando eu terminar aqui, você pode voltar lá e ver desde o começo. Esse material está à sua disposição. Eu entendi, bispo, eu enfrento um decreto, não importa a área que seja. Eu quero batalhar nesse decreto. Eu quero contrapor esse decreto, aproveitando esse portal de 23 de Nissan. E eu quero uma direção de como fazer esse decreto. Nos nossos grupos de estudo, eu mandei um modelo de contra-decreto. Lá vai ter quase tudo, ou tudo que você precisa apontar para reverter. Então você vai estudar ele hoje e vai apontar. Você pode fazer uma oferta livremente a quem você quiser, a quem você confia que você possa ser ajudado por Deus nesta batalha. Se for a mim, você vai mandar de volta para mim o decreto, escrito o seu nome, as áreas descritas que eu deixei lá, que você pode marcar. Se não tiver nenhuma delas, você vai escrever
quais são as batalhas, os decretos que você quer reverter e vai me enviar. A oferta que você vai mandar é segundo as suas condições e aquilo que você acredita que tem honra. Não é preço, é valor. E amanhã, ao abrir do portal, eu vou apresentar diante de Deus o seu decreto juntamente com o meu. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deixa eu reforçar aqui o convite. No dia 10, quarta-feira agora, às 6 da manhã, para quem é do horário de Brasília, 5 da manhã para o horário de Mato Grosso, nós vamos iniciar uma jornada de 21 dias. Dar o que eu não posso reter para ganhar o que eu não posso perder. Eu tenho certeza que a minha vida vai influenciar a sua extraordinariamente para o bem. Gratuito. E eu preciso rever os meus próprios ensinos. E eu aproveitei nesse tempo para te dar esta oportunidade, gratuitamente. Só que você precisa estar nos grupos, porque eu não vou mandar nos grupos. Eu vou mandar num grupo exclusivo só para quem vai fazer as lives pela manhã. Por quê? Porque é nele que eu vou entregar o material. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Entre no grupo, estude esse material que eu deixei aqui. É um pequeno e-book. Você vai encontrar muitas outras informações que vão mudar a sua vida. Você vai encontrar as chaves espirituais mais definidas, o jejum que precede as reversões, a intercessão que abre as portas, o favor de Deus que muda os ambientes, o Deus que trabalha nos bastidores. Um decreto maior sempre pode ser liberado sobre um decreto menor. Tudo isso está nesse material que você pode ter acesso aqui, tá bom? E a parte final, e também está até em dois material, aonde você pode estar se disponibilizando a ofertar. E aí eu escrevi sobre a oferta. Deixa eu te dar a pontuação do que eu coloquei sobre a oferta para você entender que a oferta não se reverte, a sentença não se reverte só com a oferta. A oferta é apenas uma assinatura. O que se trata aqui é arrependimento, oração e ato de justiça. Então a oferta entra como uma tzedakah. Eu mostro para você aonde você pode ofertar. A oferta deve estar associada ao jejum, deve estar associada ao arrependimento e deve estar associada à oração. Tá bom? A oferta pode ser como eu fiz, uma oferta de gratidão antecipada. Eu ofertei muito antes de entrar na guerra. Eu disse, olha, para que o Senhor me abençoe. E eu acabei de te dar o testemunho do resultado que eu obtive. E a oferta pode entrar também como uma honra. Eu vou ofertar a alguém que vai me representar juntamente comigo nesse portal. Aí você pode escolher a pessoa que você confia, o pastor, a mulher de Deus, o homem de Deus, o profeta de Deus que você confia. Se for a mim, você se direciona a mim. Se for a outro, você se direciona a outro. Tá bom? Aí eu tenho o meu pastor. Por favor, siga o seu pastor. Se o seu pastor entende do que nós estamos tratando, ele tem autoridade para te apresentar. Se ele não entende, eu não aconselho você a chamar alguém para uma batalha que ele não sabe o que fazer. Mas se ele sabe fazer, siga. Abençoe quem está perto de você. Mas abençoe quem pode te representar, tá bom? Um cego não pode guiar outro cego, tá bom? Então, até isso eu coloquei aqui para você não cair no conto do vigário. Não cair na mão de um espertinho aí, dizendo que se você der tanto, Deus vai mudar tal sentença. Não é tanto. É o coração de um homem que primeiro muda uma situação. E o que está nas mãos apenas confirma o que está no seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Esta live vai ficar gravada aqui no Instagram e talvez eu consiga colocar ela hoje ainda no YouTube também. Você pode mandar ela para outras pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome
do Senhor Jesus.